Opa pessoal, seguinte, durante esses últimos tempos eu tenho recebido algumas mensagens no Instagram, no Facebook e algumas mensagens aqui no YouTube, onde na sua maioria são questões relacionadas a como é viver em Portugal. Eu penso que isso é uma questão muito ampla, eu penso que isso é uma questão que engloba várias coisas, engloba objetivos, comportamentos, estilo de vida e várias outras coisas. Então, aquilo que eu posso trazer para vocês é como é viver em Portugal baseando-se nas minhas perspectivas ou baseando-se na minha experiência aqui em Portugal. Para quem me acompanha aqui no canal, vocês já estão careca de saber, por acaso eu já fiz um vídeo aqui no canal, esse vai aparecer agora. Já estou aqui em Portugal há 5 anos, eu penso que já vivi um tempo suficiente para que eu possa trazer para vocês como é viver em Portugal. Porém, há muito mais pessoas que estão aqui há muito tempo e têm uma outra visão sobre as coisas. Então, os meus 5 anos comparando a várias pessoas que vivem comigo, para quem não sabe, e eu partilho para vocês de primeira, eu vivo numa casa compartilhada onde tem mais pessoas aqui, cada um tem o seu quarto e repartimos. Depois eu explico isso com mais calma. Então, voltando, os meus 5 anos comparando as pessoas que vivem comigo, que já estão aqui há mais de 10 anos, ou que já estão aqui há 10 anos ou há 12 anos, eu penso que é um tempo muito pouco, mas na minha experiência de vida aqui em Portugal, eu posso dizer como Portugal é e como Portugal não é aquilo que a gente muito ouve no nosso país, porque a gente sabe, quando chamamos de nosso país, a gente ouve muita coisa sobre o país ou o lugar onde a gente pretende ir, onde a gente pretende emigrar. Portugal não seria diferente. Eu, quando estive em Angola, ouvi muitas coisas sobre Portugal e sobre os portugueses, e quando cheguei aqui com aquele medo, com aquele receio, com aquela blindagem, já com aquela defensiva de como reagir quando perguntarem-me sobre alguma coisa, quando me disserem. Quando cheguei aqui, tudo começou a acontecer de maneira diferente. Portugal, que era um país onde não havia oportunidades, deu-me oportunidades. Portugal, onde tinha pessoas muito fechadas, muito frias, muito arrogantes, conheci pessoas totalmente diferentes daquilo que eu via. Então eu digo que a gente deve ter um pouco de atenção naquilo que a gente vai ouvir sobre Portugal, porque a gente que vem aqui e fica um ano e volta e pensa que já tem tempo suficiente de dizer como é que é Portugal. A pessoa que vem aqui de férias, fica 2 semanas, uma semana, porque a gente até pode ouvir, mas temos que ter a capacidade de fazer um filtro daquilo que a gente está a ouvir. Penso que não teria motivo nenhum de eu criar um canal e não trazer aquilo que é real para vocês. Então eu posso dizer que Portugal não é o país das maravilhas, mas também não é um país onde a gente vai e só encontra tudo fechado, porque se assim fosse, hoje eu não estaria a trabalhar. E algo muito irônico que eu posso trazer para vocês é que eu nunca trabalhei profissionalmente em Angola. A minha primeira experiência profissional está a ser aqui em Portugal. Então, se fosse um país muito fechado, se fosse um país sem oportunidades, eu não estaria aqui a dizer para vocês que eu vim para aqui, tentei e consegui. Existe oportunidade, só que a gente deve saber planear melhor as coisas e traçar melhor nossos objetivos, e vamos tocar nesse ponto. Então, muita atenção quando a gente está a ouvir coisas sobre Portugal, porque quando a gente está no nosso país, vou dizer de Angola, a gente ouve muita coisa sobre Portugal, porque Portugal é assado, Portugal é cozido, mas quando a gente chega aqui, a gente percebe que em 11 milhões de pessoas, não sei se ainda estão nesse número, mas em 11 milhões de pessoas, nem todo mundo pensa igual, porque se assim fosse, os angolanos todos seriam chamados de furtadores, algo assim parecido, os brasileiros seriam chamados de um outro nome, os moçambicanos de outro nome, mas são 11 milhões de pessoas e eu não acredito que em 11 milhões de pessoas todo mundo pensa igual. No meu local de trabalho eu tenho colegas portugueses, eu sou atleta de vôlei e lido com português, e conheço tanta gente que é tão diferente daquilo que a gente ouve, então nós temos que ter muita atenção daquilo que a gente vai ouvir, para que quando a gente chegar cá não pensar que tudo é impossível ou todo mundo é do jeito que a gente ouve, porque isso é algo muito relativo. Talvez eu vivi de uma forma, talvez eu tive uma experiência diferente e a outra pessoa teve uma experiência diferente, e quando ouvi despejar para vocês, você ficarem meio, pô, aquela pessoa me disse isso, você vai me dizer isso, então, saibam ouvir e saibam fazer um filtro daquilo que vocês vão receber, daquilo que vocês vão reter na vossa cabeça sobre Portugal. A segunda coisa que eu posso trazer para vocês aqui nesse vídeo é algo muito importante, algo que toda a gente devia fazer antes mesmo de sair de Angola, porque tudo parte daí, é saber quais são os vossos objetivos. O que é que te traz para Portugal? Por que é que queres tanto emigrar para Portugal? Quais são as tuas pretensões a médio e a longo prazo? Porque isso pode definir parte do teu percurso aqui em Portugal. Se for estudar,
você vem preparado para estudar, você vem preparado para se aplicar, porque aqui os estudos são muito diferentes daquilo que a gente vê em Angola e acredito que também seja muito diferente do Brasil ou de Moçambique. Se for para trabalhar, você vem preparado para trabalhar, porque aqui trabalha-se a sério. E se for para viver, também tens de vir preparado para viver e saber lidar com as adversidades, porque as coisas na maioria das vezes acontecem de maneira diferente daquilo que você perspectiva, daquilo que você planeia. Então venha preparado para bater de frente com as adversidades ou com o cotidiano daqui de Portugal, porque fica um pouco difícil a gente estar a correr numa maratona sem saber qual é a nossa meta. A gente deve saber quais são as nossas metas, nossos objetivos, o que a gente procura, o que a gente quer ter daqui a 2, 3 anos, 4. E acredita em uma coisa, se perder aqui em Portugal é muito fácil. Há muita gente que veio aqui com um objetivo, bem traçado, mas acabou por fazer outras coisas. Então tracem bem o vosso objetivo e saibam seguir esse objetivo na linha, na risca, para que vocês não possam se desviar, porque uma vez desviados será muito complicado. O terceiro ponto que eu trago aqui nesse vídeo são 3 palavras ou 3 virtudes: humildade, paciência e muita coragem. Humildade a gente deve ter em aceitar a nova realidade, porque quando a gente migra, a gente vai à procura de algo diferente, então lá a gente encontra uma realidade diferente. Uma coisa que a gente muito esquece é o princípio é sempre complicado, então essa nova realidade vai muito por esse lado também. A gente vai chegar, a gente vai procurar aquilo que a gente pretende, mas de momento a gente tem essa vida e é isso que a gente deve aceitar, e é com isso que a gente deve viver, digamos assim, porque o que falta em muita gente é essa parte da humildade. Eu não posso fazer isso porque lá em Angola não era, ou lá não sei onde eu não fazia isso, então lá eu não vou fazer. Não, você vai fazer, se for preciso você deve fazer, ou você vai fazer, porque isso vai fazer parte da tua trajetória aqui em Portugal, isso vai fazer parte da tua experiência aqui em Portugal. Paciência a gente deve ter em aceitar as adversidades da vida, porque a gente quando planeia emigrar ou fazer algo, a gente planeia de uma maneira perfeita, esperando que as coisas corram de maneiras perfeitas, e dificilmente as coisas vão correr do jeito que você espera, dificilmente as coisas vão correr do jeito que tu quer. Então tenha paciência em aceitar as adversidades, seja humilde em aceitar a tua nova realidade e seja muito forte, mas muito forte em ir atrás dos teus objetivos, porque há muita gente que vem para Portugal com uma pretensão e acaba em cair num comodismo, e isso não tem nada a ver comigo, mas quando a gente quer uma coisa, quando a gente quer atingir um patamar, a gente deve ter força em ir atrás do nosso objetivo, custe o que custar. Se for para estudar e trabalhar, você vai estudar e trabalhar. Se for para fazer um monte de coisa, você vai fazer um monte de coisas, mas sempre do jeito legal. A gente deve ter força mental e espiritual de ir atrás do nosso objetivo que a gente traçou lá em Angola, vir buscar aqui em Portugal. Então essas são as 3 palavras: humildade, paciência e muita força, porque sem isso a gente nunca vai chegar nos nossos objetivos. Então, quando já tens um plano, tu és humilde em aceitar as tuas realidades, tu és paciente em aceitar as tuas adversidades e tu tens força de ir atrás dos teus objetivos, o dar certo é uma questão de tempo. Porque quando você vai atrás daquilo que te trouxe aqui em Portugal, o dar certo é uma questão de tempo. Então, planeie bem a vossa vinda para cá, para que coisas novas ou surpreendentes não possam acontecer no momento em que vocês estiverem aqui. Eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenham tirado alguma coisa de interessante desse vídeo. Fiquem, Deus me se cuide e a gente se vê no próximo vídeo. Estamos juntos a nós e